Olá, meu povo e minha pova, tudo bem, senhores? Como os outros estão? Segundou com mais um Repaginar. Segundou com mais um Repaginar e hoje, Paulinho, você tá bom? Firme como barata na quina. Como prega na areia. E Segue hoje o nós estamos no tiroteio. episódio número 30, senhores. Hoje é o 30º Caraca, já. episódio do Repaginar, avaliando hoje a gestão das empresas que geram energia, que distribuem energia, que transmitem energia. E para isso nós temos 4 ilustres convidados aqui do segmento. Primeiro, eu vou trazendo aqui à tona os nossos convidados, eles se apresentam e a gente já começa a avaliar, porque senão não dá tempo a bagaço. Semana passada foi uma paulada só aqui, né? Primeiras damas, senhora Elisângela, como vai, querida? Seja bem-vinda, se apresenta para o povo. Como vai? Boa noite, tudo ótimo, tudo muito, muito bom, muito bem, né? Para mim Quem é é sempre você, um Elisângela? Se prazer. apresenta para nós. Não, eu sou a Elisângela, estou na gerência da sustentabilidade da Eletronorte, mas eu era da Amazonas GT, uma empresa que tomava conta da geração do estado do Amazonas, né? Então, estamos aqui para conhecer e contribuir um pouco com o nosso conhecimento e aprender com vocês. Tem bastante coisa para você ensinar e para a gente também aprender com você. Querida Certo. Paulinha, nossa especialista no RPG também. Seja bem-vinda, minha querida. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Paula, eu estou à frente da assessoria de planejamento estratégico da DME Distribuição, já tenho quase 20 anos, e estamos aqui também para aprender bastante. Legal. Paulinha também é exploradora, já fez o curso de formação, está aqui com a gente para contribuir também. Poços de Caldas, DME, né? Isso, Poços de Caldas. Meu querido Jesus, como vai, queridão? Boa noite, Pavani, tudo bem? Como a Elisângela falou, né, eu também trabalho na área de gestão da sustentabilidade da Eletronorte, né? Já há algum tempo. Trabalho também, assim, já tem alguns anos que eu estou na empresa, né? Estive junto aí com o colega Neville, acho que com a Paula também, se eu não me engano, lá no curso de formação do REPG, né? Então, a gente aí também é explorador, né? E a gente espera contribuir, né? Elisângela, contribuir com o processo aí, avaliando aí o setor de energia, né? Seja bem-vindo, Jesusão. E agora, Gervásio, também na área do segmento, suas considerações iniciais. Não dá para ver a cara dele, mas ele está ali, pode ter certeza. Boa noite, pessoal. Então, já tenho 15 anos de Eletronorte, trabalhei em várias áreas, comercialização de energia, atualmente estou na área de regulação, mexendo especificamente com revisão tarifária. Também aí sou igual a turma explorador aí do EPG e estamos muito animados para fazer essa autoavaliação aí que o Pavani e os demais colegas estão propondo. Beleza, senhores. Deixa eu ver aqui, já temos comentários aqui no nosso... O Paulo Jaqueta está aqui nos assistindo aqui. Cadê o Paulo? Aqui. Boa noite, pessoas. Obrigado, querido. Seja bem-vindo. E tem gente também no LinkedIn assistindo a nossa apresentação. Tem gente no Facebook assistindo. A gente não sabe quantos caras estão assistindo, mas fiquem conosco. Presta atenção no que nós vamos fazer aqui. Vamos projetar aqui para vocês essa tela. Eu vou colocar vocês aqui embaixo para facilitar a apresentação. Fica mais fácil aqui. Bom, gente, da mesma forma com que fizemos a semana passada, a ideia é que nós avaliemos aqui os 10 referenciais temáticos dos RPG, levando em consideração o segmento de geração, distribuição e transmissão de energia elétrica, ok? Pensando nisso. Claro que nós não temos aqui nenhuma pretensão de sermos assim precisos, é apenas uma sensação que os especialistas e nós, comentaristas fixos, daremos, e no final a gente compara aí como é que ficou a pontuação final e rotula se trata-se de um segmento que é canoa, barco, catamarã, lancha, iate, navio, porta-avião, avião foguete ou Enterprise.
os 10 estágios de completude da primazia da gestão, que a gente resolveu criar para representar aí uma metáfora em relação ao estágio, né, que a organização esteja. Tá bom? Então, eu vou falando cada RT aqui, vou pedindo a pontuação de vocês falam se vocês acham que está no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4, no nível 5. Representando o nível 1, estágio inicial do conceito, e nível 5, estágio completo do conceito. Ou se nem início nós temos, dá para fazer 0. E aí eu vou retirando as pontuações aqui conforme a nota que vocês vão dando. Tá bom? Fechou? Bom, eu conheço um pouco o segmento de energia, já tive a oportunidade de examinar várias organizações desse segmento e ter como cliente também algumas delas. Então, eu acho que eu conheço um pouquinho também do segmento. Mas a ideia é, se a gente não conseguir avaliar como prestador de serviço ou como colaborador, como cliente, porque nós somos também clientes nisso, a ideia é que a gente possa fazer essa abordagem. Então, vamos lá, gente. Começando com as damas aí primeiro, tá? No RT1, a gente fala de gestão orientada por processos e não gestão de processos. Se pressupõe aí que as organizações têm, para ter nota 5, 100% dos seus processos identificados, mapeados, analisados, melhorados ou transformados e automatizados e aderentes aos pressupostos das normas que sejam pertinentes aos segmentos de cada um, a ISO 9000 e todas essas normas. Então, só esse item aí tem pelo menos uns 70 coisas para se adaptar. O que você acha, Paulinha? Você acha que o segmento de geração, distribuição e transmissão de energia, ao contrário, né? Geração, transmissão e distribuição de energia, está em que nível em relação a esse tema? E aí eu vou colocando aqui a sua notinha. Nível 1, 2, 3 ou 4 ou 5? Sem áudio. Agora sim. Na minha opinião, é um segmento já mais maduro, então, para mim, está no 3. 3. Então, aqui, ó, o que eu faço? Eu vou apagando aqui. O que você acha, Elisângela? Você acha que as organizações têm esse requisito ou não? Eu penso, eu também vou no 3, igual a Paula, porque eu penso que, como é um segmento já que ele não é novo, né? Não é um mercado novo, então eu penso que muita coisa já se foi feita e se precisa crescer ainda muito, mas não está no estágio ainda inicial. Então, acho que o 3 representa bem, assim, pelo que a gente conhece aí do setor, né, que a gente vem acompanhando. Perfeito. Jesus, o que você acha, Jesus? Eu penso que o setor de energia, acho que em relação a outros setores, ele está um pouquinho mais avançado. Eu daria um 4. Um 4. Pô, os caras estão positivos aqui. A semana passada já destruiu tudo. Gervásio, o que você acha? Eu vou ser mais pragmático porque, pelo que a gente aprendeu no RPG, eu não vejo processo mapeado ponta a ponta. Então, vou dar um 2 aí, que está muito bem. Olhe lá. Beleza, é aí que eu quero. Veja, a gente não tem, a maioria das... Vou dar minha nota aqui, depois eu peço a opinião do Paulo e do Levi. A gente não tem no sistema processos como um todo, existe. E ela todas as organizações de saúde de energia que eu tive a oportunidade de participar têm processos em algum grau delimitado, mas consideram processos departamentais, sem o conceito transversal de ponta a ponta. O tombamento da gestão não aconteceu. Ainda nós temos gestores verticais e não gestores dos processos ponta a ponta. Há uma grande coisa para evoluir ainda no conceito estratégico da gestão por processo. Eu daria também o nível 2 para não ser mais destruidor, porque acho que nós temos o início do processo, um pouquinho mais do que início, não mais do que isso. Paulo, o que você acha? Pavani, se a gente for entender uma gestão orientada a processos, né, exigiria aí o tombamento aí da estrutura organizacional, que isso não é fato, né, dentro das companhias.
Então eu ficaria com o Gervásio, uma nota 2. 2 também, como eu. E você, Neville? Faço minhas palavras do Paulo e do Gervásio. É exatamente isso. Processo existe, mas dizer que ele está com orientação por processos, né? Que a gestão está horizontalizada, que a gente tem donos de processo claro, né? Que quem manda é a gestão e não o gestor, né? Acho que a gente está um pouquinho longe ainda dessa visão do RPG. Sabe, ó, como só para manifestar aqui para a Elisângela, para quem optou um pouquinho mais, a gente está aqui para respeitar a opinião de todo mundo, mas o que a gente vê ainda é gestão de processos e não gestão por processos, ok? Há uma diferença muito contundente disso, onde a gestão por processo exige que esse assunto seja tratado não como o OIM do passado, né? Mas de uma forma mais estratégica, considerando o tombamento da gestão, que é, no mínimo, eu ter responsáveis transversais e não verticais. O que corrobora, é o primeiro passo para fazer o que no RT4 nós vamos estar falando aí. Ei, Pavani, pode mudar? Pode. Essa é a ideia. Não, então pronto, eu quero reposicionar. Quem já votou, não pode tirar. Não pode não, né? Aqui altera, volta de novo na urna, não tem problema. Como aqui é um debate, a ideia é que talvez quando você votou não tinha lembrado tal coisa e agora lembrou. Depois de ouvir todo mundo, acho que um 2 aí tá de bom tamanho. Um 2 está de bom tamanho, então tá bom. Beleza. Fechou isso aqui? Só a Paula e as mulheres são mais boazinhas, realmente. Mas vamos lá. Agora, com relação a indicadores e utilizar os indicadores como pressuposto de análise crítica e até de meritocracia. Porque os RPGs são bem claros nisso. O indicador é utilizado para definir sistemas meritocráticos. Ok? Eu vou começar por mim aqui agora, tá? Acho que as organizações da área de energia, do setor de energia, já evoluiu bem com indicadores. Mas eu não posso... nós temos uma abordagem muito diferente de indicadores nos RPG. As empresas do segmento de energia ainda têm indicadores apenas medindo o resultado das coisas e não o esforço das coisas. A relação causa e efeito, driver outcome, ainda é inexistente. Em taxa chamada de índice é chamada de taxa, uma bagunça nesse aspecto. O tratamento da estatística interpretacional é utilizado de maneira muito rudimentar. Eu participo de reuniões, já participei de reuniões de análise crítica do segmento, é vexatório, assim, chega a ser constrangedor as conclusões que se tira, quer dizer, utiliza-se muito pouco da estatística interpretacional. Eu diria que as organizações, por mais que tenham indicadores para todas as áreas, estão no início. Minha nota aqui seria nível 1. Ô, Pavani, você tem que ser o último a falar, velho, senão fodeu. Vou falar por último aqui, tá bom. Essa aqui eu não aguento. Essa aqui é demais. Se deixar eu falar nessa daí, então, meu Deus. Vou deixar você falar agora, porque o Neville é o cara que mais contribuiu com esse item nos RPG. O que você acha, Neville? Bom, se tem uma coisa que a norma de gestão fala, e aí eu vou muito além do RPG, a ISO já fala isso há algum tempo, é que os indicadores deveriam ser capazes de nos indicar tendências, né? E se tem uma coisa que as pessoas não sabem observar, é tendências em indicadores. A análise de tendência depende de variabilidade estatística. E não existe, até hoje, eu não vi nenhuma empresa, que eu visitei mais de 700 empresas no Brasil, que tenha indicadores que analisam a variabilidade histórica, tá? Então, indiferente do setor, energia, automobilística, petróleo e gás, metal mecânica, indiferente da área, tratamento de água, esgoto, tá? Infelizmente, a gente gera números e não análises. Então, minha nota também é 1 aí, porque tem muita coisa para evoluir. Desculpa o desabafo, gente. E isso aqui vai ser raro, um segmento que a gente vai dar uma nota, eu acho que o Neville também, vamos dar uma nota melhor que essa, porque a nossa proposta com relação à gestão por indicadores é muito diferente de tudo que tem por aí e muito mais exigente. Então, nesse sentido, é isso. O que você acha, Gervásio? Gervásio? Acho que ele exatamente. Não. Estão me ouvindo aí? Tô. Não, é 1 também, porque olha, realmente
é tanto indicador que hoje a gente observa que indicador tem uma tal de PLR da alta direção, remuneração variável, que a turma procura um indicador que já vai bater a meta, entendeu? Porque senão ele não ganha o bônus. Ou seja, é tudo ao contrário. Então é um e olhe lá. E olhe lá. O que você acha, Paulo? Ah, Gagueu, meleca, já me achou aqui, só? Gente, é o seguinte, indicador tem. A questão que eu coloco aqui é que, às vezes, os indicadores estratégicos eles se confundem com indicadores operacionais. Eu não vou nem entrar no mérito do RPG, eu vou entrar no mérito mesmo do modelo, né? Então, essa confusão entre indicador estratégico e operacional, às vezes, eles se confundem muito, e isso complica um pouquinho tanto o planejamento estratégico, como também o estímulo à melhoria da operação, né? Então, eu vou ficar também aí com a nota 1. Jesus. Olha, realmente, depois de ouvir todos vocês aí, é nota 1, viu? Porque há realmente essa confusão, né? Nessa parte de indicadores estratégicos, indicadores operacionais, e nem se fala a questão do RPG, né? Que do RPG precisaria também, assim, de um trabalho de mudança, né? Dos modelos mentais aí, tudo, para poder alavancar, né? Paulinha. Bom, o Pavani, o órgão regulador, ele só quer empurrar indicador para as organizações, sem análise, sem estatística, sem nada. Então, assim, embora realmente tenha muito, mas muito indicadores, tá no 1 e olhe lá. E você, Elisângela, qual a sua visão no aspecto? Paula pegou pesado. Ah, é verdade. E veja, a Paula citou uma coisa, o segmento de energia talvez tenha o órgão regulador mais exigente, mais exemplar de todos os outros órgãos reguladores dos outros segmentos. É o segmento verdade. de telecomunicações não chega perto da ANEEL, é muito exigente. Mas o tratamento, o nível de conceituação, de conhecimento sobre gestão por indicadores é muito pífio, infelizmente. Muito. Mas essa é a minha opinião. Angela, o que você acha? Não, eu concordo com vocês, né? Porque nós temos vários indicadores de disponibilidade de energia, né? É como vocês falaram, são exigidos pelos órgãos reguladores e são indicadores que todo ano a empresa está ali, implementa outros indicadores e, como já foi dito aqui pelos colegas, indicadores tem muito, mas fazer uma análise, né, daqueles indicadores e projetar isso no seu planejamento estratégico, isso é que falta, e isso nós não andamos ainda, quer dizer, então, ao longo de toda essa jornada de energia, isso não andou, assim, anos que tem isso e não anda. Então, eu vou ficar no 1, viu? Apesar do Pavani ter dado esse inicial aí, mas é o 1, infelizmente. O Pavani chegou com spoiler já do filme inteiro, né? Mas sabe Ele uma já coisa? deu logo assim, olha, vai ser 1. O Pavani tem que ser o último, hein? Pois Quem é, tá nos né? assistindo, eu vou ser o último da próxima. Mas ó, quem está nos assistindo aqui pode achar que isso é um absurdo. Mas eu convido quem nos assistindo e achar que a nota é maior, conheça os RPG. E você veja que nós estamos sendo bonzinhos, tá? Os RPG têm uma tratativa completamente diferente. Disruptiva. Disruptiva. E você vai ver que falta realmente a gente caminhar 80% do que tem e o segmento de energia. Se você assistir da área da saúde, que foi na semana passada, você vai ver que a gente zerou em algum aspecto aí. Aqui nós não zeramos, ninguém zerou. Então, Ô, tá Pavani. Mas falta muito ainda, diga. Pavani, só um exemplo para ficar claro. Muitas empresas têm certificações, né? Certificações ISO da 9000, todo tipo de ISO. Ou seja, uma empresa dessa certificada é excelência, né? Não deveria ter o quê? Multas, penalidades. Ou seja, você está lá com um certificado na mão, beleza. Mas você vai olhar lá na contabilidade,
está lá pagando um monte de coisa. Ou seja, se você é excelente, você não tem que ter esse tipo de coisa. E aí os indicadores, infelizmente, não mostram. Mostra que está tudo bem, tudo verde, painel todo verde. E não é, a realidade não é essa. Maravilha. Só um Mas é quando exemplo. você colocou, né, Gervásio, o indicador, muitas vezes, a meta, ele já sabe que vão alcançar uma meta ali fictícia, né, só para dizer que tem um indicador, né, quer dizer, aí não vai. O indicador, ele tinha que indicar a não, dor, é. né? Um dos maiores erros, gente, que pode ter é alguém acreditar que bater a meta diz alguma coisa sobre o processo. Não diz absolutamente. Né? Schwartz falava isso em 1920, ok? Então, né, isso aí é um erro centenário. Você que está nos assistindo discordar, você precisa conhecer do que nós estamos falando mais profundamente. Vamos lá, RT3 agora. Estamos atrasados aqui na bagaça já. Já estamos atrasados. Nós vamos falar agora de vendas e de relacionamento com o cliente. Agora eu vou descontar minha raiva. Que é vender, uma vez que até essa venda é um pouco diferente, né? Porque o segmento é meio que regulado e não tem como comprar energia de qualquer lugar, não tem muita venda, mas enfim, como é que você acha que é isso? Elisângela. Essa parte da venda aí, eu penso que nós temos 3 tipos de negócio, né? Quando você diz venda de energia, na parte de distribuição, é diferente da nossa, que é geração, né? Então, na parte de venda de energia e com o cliente, esse relacionamento, se for ver na parte de distribuição, eu daria aí aí, né? Mas quando é de geração e a transmissão, eu penso que a relação já é melhor, porque o cliente já é um cliente, pessoa jurídica, então você não tem ali muito problemas, vamos colocar assim, porque a relação ela é mais amigável e é uma relação mais direta. Então, no geral, no meu entendimento, se for geração e transmissão, seria 2. Só distribuição, 1. Tá, eu vou botar 2 aqui, então, tá bom? O que você bom. acha, Paula? Olha, Pavani. E tem que pensar no consumidor final, que é cliente também, não só pessoa jurídica, como a Elisângela colocou. Não, mas aí é distribuição, aí é consumidor final, né? Aí é exatamente o que eu te falei, que seria no 1, que falta muita coisa ainda. Você, Paulinha? Então, no caso da distribuidora, a venda, ele não tem opção, no caso do cliente, do consumidor residencial, ele não tem nem opção, por enquanto, né? A venda não é nem tão aplicável. Vamos pensar só no relacionamento, propriamente. No relacionamento, de acordo com os RPGs, também não existe o processo plantativo, não existe a jornada, nem a jornada do cliente existe. É isso que o Paulo Call falou. center e atendente de agência, eles não estão preparados. E eles são a cara das organizações. Eles não estão preparados. Então, no ponto de vista da distribuidora, para mim é 1. Por enquanto, ainda é 1. São os campeões de Reclame Aqui, tem muito Reclame Aqui. Paulo, o que você acha, Paulo? Cara, eu vou com a Paula. Não precisa falar mais nada. A questão da jornada é muito importante, a adequação da jornada ao processo também, ao processo de atendimento, processo de relacionamento. É inadmissível esse segmento não ter tradicionalizado na companhia o mapeamento da jornada do cliente, né, gente? Que é uma coisa... Está lá nos RPG. E nem a integração tecnológica da jornada, do processo, com os canais de aquisição, de relacionamento, de entrega da energia. Né? Porque à medida que você vai pontuando isso através da ouvidoria, através dos lugares, mas você consegue conectar isso através de uma base de dados para poder ter condições de avaliar a jornada através de dados que já são coletados pelas companhias, que eles são coletados, mas não existe uma integração com a jornada para facilitar a vida do time que trabalha com a experiência do cliente, né? Então é difícil dar uma nota muito alta. Eu vou ficar com a Paula. Eu concordo plenamente com a Paula. O Pavani, só complementando, e assim, extremamente regulado essa questão do atendimento com os clientes na distribuidora. Temos uma porrada de indicador também que não serve para nada.
Aí a gente faz o link do RT3 com o 2 e não dá em nada. É fisicamente. Eu não tenho opinião ainda, mas fala, Gervásio, o que você acha? Essa parte aí eu posso avaliar melhor, porque eu trabalhei 5 anos com comercialização. E você sabe muito bem que a Eletronorte, pela unidade de Tucuruí, foi a única empresa premiada com um prêmio Summa Cum Laude da Fundação, né, Pavan? Então, e o critério de venda, de comercialização, né, que é o de clientes, do ponto de vista Eletronorte, várias práticas de relacionamento com o cliente, visita à usina, mas avaliando o segmento, está no 1. Por quê? Porque a maioria acha que tem que jogar uma pesquisa, né? Tem vários métodos. A gente utiliza a janela do cliente, tem aquela do RPG, que é o Score, né? Esqueci o nome agora, Pavanês. Net Promoter Score. Isso, Net Promoter Score e tal. Só que é o seguinte, ele está preocupado só de chegar na tal da meta, a 80%, 90%, tá bom. Não. Ele tem que se preocupar com o tratamento dos 20% negativo e melhorar. Tentar, não é aquela máxima, o cliente é que manda, não. Você tem que fazer aquela questão tem um método da ZOPA, que é muito conhecido aí nesse nosso ramo, é a zona do possível acordo. Ou seja, a empresa que pratica a ZOPA consegue entender o cliente e o cliente entender a parte da empresa. Ok? Então beleza, é 1. Beleza. Pois é, gente, mas me permita aqui, então a gente está avaliando a relação aí, distribuição de energia, né? Porque aí é outro escopo, é outro cliente, não geração de energia, né? Se for distribuição, o meu é 1 também. Mas eu colocaria até na geração, porque o fato da geração não entender esse cliente como... porque o cliente da geração é a distribuição, né? É a transmissão e a distribuição. Ainda é tratado com... É menos impactante, mas é tratado com desdém também. Porque, embora não dê a minha opinião, vamos lá. Vamos lá, Neville, o que você acha? Eu vou ser obrigado a dar 1, porque eu acabei de sofrer esse problema. Eu mudei de apartamento, remarcaram 3 vezes a ligação da minha energia. Sem avisar, tá? Sem avisar. Ligava lá, não tinha retorno, falava protocolo e tal. Então, assim, só não dou 0 por respeito a vocês aí, tá? Mas eu vou te falar, eu tô com o relacionamento do cliente, neste momento, minha resposta é: estou vivenciando essa falta de relacionamento. Tá? Então, é 1, não tem nem o que discutir. E você, Jesus, como é que você enxerga isso? Olha, depois de ouvir todos vocês aí, eu acredito que está no 1 também. Né? Há muito para trabalhar na geração, transmissão e distribuição, essa questão da jornada do cliente, né? E o que o Gervásio falou, né? O 80-20, os outros 20% ali, né? Que precisam ser vistos, né? Às vezes fica só por um indicador ali de satisfação, né? E aquela parte dos insatisfeitos não é tratada de forma adequada, né? Bom, gente, a minha opinião, eu vou dar nota 2, corroborando aí com a Elisângela, exatamente pela circunstância. É menos impactante esse assunto na geração do que na transmissão e na distribuição. Então, eu vou dar 2 por conta disso, mas é 1 mesmo. A nota geral deveria ser 1. Porque é impressionante como existem canais. Porque parece que as organizações acham que o importante é ter canal. Deixa o cliente se comunicar com a gente do jeito que quiser. Mas esse canal não funciona. Ele simplesmente não funciona. As reclamações são chegadas e não são tratadas. É um empurra para circunstâncias diversas. Como é muita gente, fica difícil tratar. Não estou dizendo que é fácil, mas é ainda muito preliminar esse assunto. Eu vou dar nota 2 para corroborar com a minha amiga Elisângela lá. Mas é de 1 a 2, né, Elisângela? É de 1 para 2, mais ou menos nessa linha. Agora, gente, holacracia e cultura organizacional. Holacracia
é zero, não tem o que fazer, não precisa nem colocar, porque não existe holacracia nas organizações do segmento de saúde. Agora, se tiver que ser dada uma nota, vai ter que ser pensado em cultura. Como é que você acha? O segmento ainda está pensando em mapear cultura organizacional, no sentido de descobrir os fatores virtuosos e os fatores que precisam ser mudados? Como é que está isso para você? Jesus, começa contigo. Nossa, isso aí eu acho que está bem incipiente, viu? A gente vê muito ainda uma prevalência da cultura hierárquica, né, em detrimento da cultura de cultivo, de cultura de compartilhamento, né? Então, acho que, para mim, aí é nota 1, precisa trabalhar muito isso. Pode ter zero, viu? Pode ter zero, viu, Jesus? Ah, pode ter zero? Pode. Não, mas vamos, eu acho que um tá de bom tamanho, né? Tá bom. Gervásio, o que você acha? É zero mesmo, porque, e principalmente agora que a gente está nesse processo de transformação aí, não tem nada, ninguém está preocupado em mapear a cultura, é o contrário, é só reduzir PMSO. A palavra de ordem é essa. E a cultura não tem um mapeamento, não tem uma condução forte do jeito que a gente conhece que deveria ser. É uma bola parada, né? É uma bola parada. Paula, o que você acha? Pavani, é zero. É zero. Holacracia indiscutível, e quanto à cultura, essa tratativa desse mapeamento está sendo tratado como uma caixa preta. Ninguém quer mexer nisso nesse momento. E nem sei se vai existir um momento nos próximos anos, nesse cenário. Tem que pensar positivo. Mas é zero. O que você acha? Eu vou concordar aí com os colegas, né? Infelizmente, nós vivenciamos isso no setor elétrico. Eu acho que não é só no setor elétrico, não. Nas empresas do Brasil, eu digo até do mundo, dependendo da empresa. É verdade, é uma tendência organizacional mesmo, né? Eu já botei a minha lá, que é zero, também, já tinha manifestado no começo. O que você acha, Paulinho? Cara, holacracia é zero, né? Com relação à cultura, eu acho que ainda existem iniciativas aí de consultorias para fazer o mapeamento da cultura de algumas companhias. Mas o mapeamento sem fazer uma gestão de transformação da cultura também não serve de nada. Então, zero é que tu vales. Neville. Não, só para somar alguma coisa, mas zero mesmo. Né? Como é que é? Não ouvi. Só para somar alguma coisa, mas zero, né? Mas zero. Eu também. Porque, assim, todo mundo já falou aí, mas exatamente, a holacracia não existe, né? A holacracia, acho que se falar isso é um alienígena chegando lá, alguma coisa nesse sentido, né? E cultura organizacional, gente, infelizmente, ainda mais no setor de energia elétrica, que tem influência política muito forte em diretorias e cargos e tudo mais, isso é terrível, né? Porque pode mudar um político e mudar toda a cultura, muda tudo, vem outros diretores e tudo mais, né? Então, não dá para construir cultura com isso, não tem como. Maria Rita Barbosa, seja bem-vinda, querida. Mamãe. Vamos lá, então. Agora vamos no RT5, gente. Como é que esse item? Como é que as organizações do setor de energia tratam todas as partes interessadas? Elas mapearam todas as partes interessadas? Elas tratam isso com cuidado? Como é que vocês veem isso? O que você acha, Paula? Olha, Pavani, elas até tratam, mas totalmente diferente do que pedem os RPGs. E, assim, acho que elas estão mais focadas nas partes interessadas tradicionais do que as não tradicionais. Agora, o como, não existe aquele mapeamento de chegar, por exemplo, para o cliente, o que você necessita, né? Fazer o estudo dos anseios dele, das necessidades dele. Não tem, é o que a empresa acha que ele quer. É um grande achismo da empresa. Então, para mim, está no 1. Esse, Paulinha, 1.
Paulinha tá mal, Paulinha, hoje. Eu tô Gervásio, o que você acha? Você vê que esse item aqui vale 60 pontos no RPG, né? Ele vale um pouco menos, mas o que você acha, Gervásio? Olha, as empresas hoje, na sua grande maioria, por força de relatórios, que é a praia aí do Jesus e da Elisângela, relatórios de sustentabilidade, de administração e etc e tal, tem lá uns requisitos de levantar essas partes interessadas. Só que, o que acontece? Você até levanta as partes interessadas. Agora, eu quero ver se o que a parte interessada necessita e tem de expectativa vai ser atendido. Por exemplo, se você gera energia e o teu cliente fala assim, ó, eu até compro a sua energia mais cara, desde que ela seja 100% renovável. Aí, um exemplo, aí você tem um parque térmico. Eu duvido se você vai desativar o parque térmico, que o cliente, né, que é uma parte interessada importante, está dizendo que até pagaria mais caro. Então, e olhe lá. Jesus! Olha, eu acho que o setor aí, ele com relação a partes interessadas tradicionais aí, acho que ele dá certa atenção, né? Concordo com a Paula, né, que na parte não tradicional, né? Agora, é muito voltado para relatórios, né? Eu acho que tem muito caminho aí que pode ser trabalhado. Eu daria aí um 2. Nível 2. Elisângela. Concordo com o que foi dito. Eu acho que nós já avançamos muito, como o Gervásio colocou aí, nós temos relatórios, acho que as empresas elas estão trabalhando muito para reportar, elas fazem o mapeamento, é feito o mapeamento que nós chamamos aí com as partes interessadas dos stakeholders, né? Mas coloca o mapeamento, mas falta esse plus a mais. O que seria o plus a mais? É o que o Gervásio traduziu aí, achei ótimo. Como nós vamos fazer isso e demonstrar e como nós vamos fazer, né? Na verdade, nós já sabemos, mapeamos e falta ação, né? Então, eu acho que se você for olhar também nas outras empresas, não só do setor elétrico, mas as outras também, nessa questão aí de parte relacionada, também falta um avanço grande do como, o que estão fazendo de verdade. Então, seria 2, então? 2. Perfeito. Paulo? Bavani, entendendo que as partes interessadas são todo o ecossistema que envolve aí as organizações do setor, eu vejo uma coisa muito parecida com a gestão de processos, né? A gente mapeia muita coisa, mas gerencia poucas coisas, né? Então, por essa falta de gestão, e tem muito mapeamento, esse mapeamento acontece, mas a gestão em si, a gente sente dificuldade em visualizar, eu ficaria aí com uma nota 1. Paulo não, Neville? Estou te ouvindo, Neville. Até pela simplicidade que deveria ser, né, numa situação tão estruturada, né, tão legalizada, as coisas são tão estabelecidas, vamos dizer assim, né? Isso aí tinha que ser muito redondo, mas muito redondo, né? Então, ouvindo aí o pessoal que trabalha com isso, só posso dar 1, né? É tristeza imaginar que num processo onde a gente tem uma clareza muito mais fácil, né, muito mais direcionada à entrega do produto, né, do que outras áreas, a gente não consiga ter isso de uma forma profissional. Sabe, cara, eu vou dar 2 aí, porque pelo menos as pessoas com que eu tive a oportunidade de conversar do segmento das empresas, há uma clara noção de que esse trabalho precisa ser feito de maneira mais estruturada. Até então, era só o acionista que se envolvia. Hoje é acionista e cliente. Agora tem outras partes interessadas que precisam ser escutadas no planejamento estratégico, em diversas outras coisas. Eu não acho que está no estágio 1. Acho que já evoluiu um pouco, porque não é já um assunto
totalmente ignorado pelas partes. Eu daria 2. Mas está entre 1 e 2, não dá para discutir isso aí. Agora, gente, práticas de aquisição, logística e armazenamento, que é onde está o centro nevrálgico da corrupção. Se existe corrupção, é por aí que ela começa, né? O que você acha, Paulo? No segmento de energia, como é que está isso para você? Cara, eu acho que existe a área de compliance bem forte, entendeu? Em vários aspectos. O corpo jurídico também é bem atuante, né? Então, eu daria aí eu estou entre uma nota 2 e nota 3, mas eu vou ficar com 2. 2. O que você acha, Neville? Eu vou para o 2 também. Acho que o Paulo tocou no ponto bem. Existe hoje uma estruturação jurídica e de compliance, né? Mínima hoje, com certeza tem que ter. Mas quando a gente fala em eficiência desses processos ainda e tudo mais, eu acho que ainda deixa de desejar em algumas coisas. Paula. Cavani, eu vou no 2 também. O compliance, depois, né, que foi obrigatório todas as empresas implementarem, acredito que auxiliou muito nessa questão. Porém, na parte de aquisição, eu dividiria entre público e privado, porque é muito diferente as formas de aquisição, né? O público totalmente regulado pela 13303 agora, tem uma certa dificuldade, assim, não consigo contratar quem eu quero. O privado já consegue ter essa tratativa. Eu vou de 2. Elisângela. Eu ficaria entre 2 e 3 aí, porque muita coisa já avançou, né? Essa parte de compliance que está bem estruturado nas empresas. Eu vejo isso, que falta essa parte de aquisição e armazenamento e automação, né? Então, eu acho que implementando a automação, eu acho que isso aí vai alavancar. Então, eu ficaria na 3 aí, no 3. O que você acha, Gervásio? Então, eu vou de 1, porque existe compliance? Existe. Existe auditoria? Existe. Mas está havendo aí uma barreira entre auditoria e compliance, que vocês observem bem, o TCU ele só chega depois que o fato acontece. Ou seja, deveria ser preventivo. Depois que aconteceu, aí o compliance entra, geralmente no final de um processo de um administrativo, não tem nenhuma punição, uma demissão, é muito pouco. Então, eu acho que merece melhorar isso aí. Jesus? Olha só, eu acho que 1, 2. Depois de ouvir os colegas aí, tem a questão aí já de implementação do compliance, tem a lei anticorrupção, tem a lei de conflito de interesses, tem várias coisas que foram feitas, né? Mas a gente tem que lembrar, se eu não me engano, um exemplo aí atrás, foi dito, né? As empresas às vezes ganham prêmios, premiações, mas elas aparecem aí, como você colocou, nesses casos de corrupção, é um negócio contraditório, né? Então, eu acho que precisa ser trabalhado isso. E você, Pavani? Eu vou 2 também. E, olha, em respeito às práticas de licitação que existem, mas é uma profunda complicação esse negócio. Isso tem que mudar de maneira... É mais burocracia do que qualquer coisa, né? Muito triste. É só burocracia. Gestão de pessoas, gente. Gestão de pessoas. Como é que você acha, Elisângela? Como é que estão as práticas de gestão de pessoas nas organizações do setor de energia? 2. E olha que eu já tenho mais de 15, eu tenho 10 anos como gerente do RH de empresa de energia, né? Então... Olha, que bacana. Verdade.
Então, nesse tempo que eu saí do RH e eu tenho contato com alguns colegas, eu vejo que pouca coisa evoluiu. Então, acho que nós ainda estamos aí precisando evoluir muito em automação, em transformação e também esse lidar com pessoas que eu acho que precisa aí de uma repaginada, porque hoje o RH... É o nome do nosso programa, repaginar, é isso mesmo. Mas porque hoje assim, ainda tem muito aquilo do passado, que o RH é folha de pagamento. DP, né? Visão do DP. Visão do DP. Que visão, nota? Exatamente. Então, aí dois ou um. 1 ou 2? 2, porque alguma coisa já foi... Não, alguma coisa foi automatizada, mas muito pouco. As práticas de remuneração estão muito aquém. Isso, exatamente. Não Fala, tem... Paula, o que você acha? Pavani, sob a ótica do RPG é um e olhe lá. Vamos lá. Jesus. Olha, eu vou dar um 2 aí também. Aí só complementando aí na fala de Elisângela, assim, eu acho que hoje precisa ser muito trabalhada essa questão de uma gestão mais humanizada, né? E a gente vê ainda um resquício aí de cultura hierárquica muito forte, né? Então, isso precisa ser trabalhado com os colaboradores, né? Nas empresas. Gervásio. Eu vou concordar com a Paulinha aí, e olhe lá, porque deveria ser gestão de talentos, né, pessoal? Só isso aí já mata tudo. Eu vou dar minha nota aqui, ó. Eu vou dar nota 0. Vou explicar por quê. Para mim, é a área mais aquém da consciência do seu papel nas organizações. Especificamente na área de energia, as pessoas com quem eu conversei da área de gestão de pessoas, eu tive que explicar conceitos dos quais eles não sabiam o que estavam falando. Era totalmente voltado para a DP. Então, sistemas de recrutamento antiquados, sistemas de remuneração antiquados, sistemas de capacitação e treinamento antiquados, sistemas de desenvolvimento de liderança antiquados, para mim, precisa começar do zero nesse negócio. Total feedback, né, Fábio? Feedback. O que você acha, Paulo? Estou te ouvindo, Paulo. Se o RH entende que o gestor é aquela pessoa que consegue fazer o colaborador executar aquilo que ele não quer fazer, e líder é aquele que consegue fazer com que o colaborador faça coisas que ele jamais esperava que conseguiria fazer, então tem uma diferença muito grande entre o RH antigo e a gestão de talentos, né? Eu ficaria com 1. Neville. Então, eu vou aproveitar uma fala da Paulinha ali. Para mim, existe uma conexão muito grande entre o RT7 e o RT4, né? As pessoas promovem a cultura, né? Então, a gestão de pessoas devia ter totalmente envolvida na questão da cultura organizacional. É por isso que eu dei 0. É por isso que eu dei 0. Então, uma fala com a outra. Então, para mim, também é 0. Tem culpa dos profissionais de gestão de pessoas a essa... Porque pode ser que alguém de pessoas pode estar nos ouvindo e falando assim, o que é holacracia? Não se admite um cara de gestão de pessoas não saber o que é holacracia, não assumir o papel da cultura. Aí ele pode até falar, geralmente, recursos humanos não se identifica como alguém que tem que ajudar a mudança de cultura. Raramente, numa empresa, o recurso humano fala assim, não, eu assumo a cultura desse local aqui e vou fazer isso acontecer. Não sei, aí ele pode até colocar melhor. Peraí, eu acho que eu também discordo um pouco, porque isso aí tem a questão cultural, e são pessoas, então o RH também são pessoas, a organização é feita de pessoas, e não só no departamento do RH, né? Sim. Então, eu acho que envolve também a cultura e também uma política aí de liderança, porque você coloca... É o próximo item.
É o próximo item. Mas a área de RH, Elisângela, deveria liderar esse processo. Ele não lidera, nem busca liderança, quer sumir do processo, quer fazer o papelzinho dele. Mas é porque está muito naquela coisa ainda de pagamento, benefício, né? Não saiu da caixinha. Departamento pessoal, né? Questão de Está atolado no operacional. Mas vamos começar com a Elisângela mesmo agora. Agora, liderança transformacional. O quanto a liderança, as lideranças das empresas do setor de saúde estão liderando... Saúde não, Pavani. Energia. Não. Energia. Na última semana passada. Saúde já foi. Saúde e energia. Estão liderando essa transformação. Quantos líderes são os agentes transformacionais? O que você acha? Aí eu vou no 0, viu? Tá vendo? É porque são ainda louco, não? Tá ruim o processo lá. Tá. Na verdade, nós estamos falando de pessoas, né? Então, isso aí tudo é formação. E o que eu vejo é que as pessoas não têm amor pelaquilo que elas fazem. Então, se elas não estão fazendo com amor, elas não vão transformar as pessoas que estão sendo ali lideradas, né? Pelo contrário, elas só vão afastar. Então, eu acho que tem que ter uma boa, um bom, como é que eu posso dizer, um bom curso de liderança, uma boa capacitação para a liderança, para eles saberem o papel deles ali, que eles podem transformar o lugar que eles estão ali atuando. E fazer com amor, né? Porque isso transforma. Então, eu vejo que o papel do líder é transformar. Se ele não está transformando pessoas, ele não é líder, assim. Então, eu acho que... Paula, solta a franga, Paula. Ai, Pavani, eu queria dar 0, mas eu vou dar 1. Para mim é 1. Não tem análise que deveria ter nos líderes, então a gente só vê chefe. A pessoa trabalha bem, é amiga do chefe, é conhecida do chefe, então vou dar um cargo para ele e ele vai ser chefe. Então, não tem uma análise mental. É um bom técnico, né? Às vezes, até porque também é um bom técnico, acho que vai ser um bom gestor, né? E não necessariamente, né? O RPG fala, inclusive, de análise mental, né, Pavani? Para assumir liderança. Eu não conheço nenhuma outra segmento. Eu vou dar aqui 10 também, só porque... Mas os líderes precisam de muito mais tratamento do que de treinamento. É muito mais um problema de saúde mental do que qualquer outra coisa. O que você acha, Paulo? É aquela velha história. A gente conhece a cultura da empresa quando o chefe sai da sala, né? E quando sai da sala, o bicho pega. Então, eu vou dar 0. Neville? Eu vou ser um pouquinho mais modesto, eu vou dar 1. Neville, você fala. Não vou nem explicar muito, porque... Triste isso, né, gente? É triste isso. Uma área tão importante deveria ter feito por lideranças exemplares, mas não são. Cai muito naquilo que eu falei, influência política também, né? Então... Exatamente, não tem plano de sucessão, né? Na verdade, o que eu ia falar, não tem um plano de sucessão, então... Não tem. Eu, nesse aspecto aí do setor de energia, eu vou ser mais... vou dar um 1, né? Vou dar um 1 aí para... gente, também isso assim, não tá 0, né? Assim, um exemplo aí que eu me lembrei aqui é da nossa própria hold, né? O líder aí, ele está bem intencionado e tudo, e tem feito assim um trabalho, né, muito forte aí. A gente, até um dia desse aí, a gente estava com os indicadores todos arrebentados, né? Então, com a visão que ele trouxe, assim, eu enquadraria ele como uma liderança transformacional que aconteceu na nossa empresa, né? Mas ainda não é uma regra no segmento. Não é uma regra. Ele é realmente um cara fora da curva. Então, assim, é um cara muito bom, e nessa parte de gestão e nessa parte de transformação, o que foi feito é fabuloso, né? Então, mas por segmento, por isso, tá? O 1 aí é por isso.
Local de segmento. E você, Gervásio? Estamos acabando o nosso tempo. Faça 2 RT só. Vamos lá. Olha, eu vou dar nota 2, principalmente por conta desses grupos de energia que estão trazendo a cultura de fora, né? São vários grupos aí, estrangeiros, que estão trazendo para o Brasil algo diferente. E aí as lideranças realmente passam por processo seletivo, são selecionados no mercado. Então, grandes empresas aí, se você observar, para entrar, tem concorrência e eles estão fazendo transformações, ou seja, 2 por conta disso, tá? Porque no setor elétrico hoje, vários grupos de energia de fora estão já dominando aí o setor elétrico. Perfeito. Agora, com relação à arquitetura estratégica, começando por você, Gervásio, o que você acha? Entendendo que a arquitetura estratégica para os RPG é diferente do famigerado planejamento estratégico. Aí eu vou dar 1. Por quê? Naquilo que você falou, não se usa mais SWOT, né? Capri Norton é coisa do passado. Então, essas metodologias ultrapassadas ainda são utilizadas e geralmente não se chega em lugar nenhum. Então, é só para inglês ver e precisa dar uma repaginada nisso aí, entendeu? Maravilha. Paulo. Sem áudio. A gente está ouvindo. Eu vejo que tem plano, mas não tem planejamento. Assim. A gestão estratégica é muito diferente do modelo do BSC, né? Então, eu vou dar 2, cara. Paula. Avani, eu vou de 1. Eu só vejo SWOT, só vejo planejamento. A arquitetura da ótica do RPG eu não consegui enxergar, porque não tem. E, assim, o que eu gosto no RPG são as conexões dos RTs, né? Como que a gente fala da arquitetura estratégica sem levar o RT2? Então, para mim é 1. Neville? Vou seguir os universitários, vou de 1 também. E você, Elisângela? Vou seguir aí, 1 também. 1 também? Isso. E você, Jesus? Olha, eu vou ser um pouquinho mais otimista como o Paulo aí, vai ser um 2. E a palavra que me veio à cabeça aqui foi o vínculo, né? Para que essa coisa seja melhor, essa arquitetura estratégica, precisava ter um vínculo que eu não vejo hoje, vínculo da estratégia com a sustentabilidade e com a inovação. Perfeito, 2. Eu vou dar 2 também, mas eu vou dar 2 porque eu vejo já iniciativas acontecendo de fazer uma arquitetura estratégica com foco na inovação em algumas organizações. Eu vou dar 2 por acreditar que isso tende a virar uma tendência, mas ainda nós temos muito para caminhar no aspecto da arquitetura como um todo, principalmente orientada para a inovação. Agora, a inovação propriamente dita, a inovação e a transformação digital, que é um item do momento, né? O quanto as organizações do setor de energia estão fazendo seus esforços para transformar-se digitalmente. Paulo. Como a transformação digital ela está conectada com todos os RTs, né? Todos. Ela é transversal. Todos eles, né? E a gestão da inovação ainda não é uma prática cultural. A gente vê muita iniciativa de inovação. Já discutimos muito isso, né, Jesus, Gervásio, quando a gente bate nossas conversas lá nos nossos momentos, que a gente tem muita iniciativa de inovação, mas não tem uma metodologia que gere gestão de inovação, indoor innovation, conectar com o open innovation. A gente não vê isso, né? Então, eu acho que é 0.
E você sabe, Paulo, você falou uma coisa semana passada, mas vale a pena você repetir aqui para o setor de energia. Nós não podemos confundir transformação digital com aquisição digital, né, Paulo? Exatamente. O que a gente vê muito é aquisição digital, né? A companhia tal comprou tal solução, comprou tal equipamento, comprou tal solução e você não analisa os processos, você não avalia, né, a performance disso, qual é o impacto disso dentro da própria estratégia, se tem conexão com a estratégia da empresa, você simplesmente adquire a tecnologia apostando que o resultado de uma companhia é o mesmo que vai dar na sua, pela similaridade. Isso não acontece, né? Transformação digital envolve recursos, envolve sistema de informação, mas, além disso, envolve estrutura organizacional, né, que a gente não pode esquecer nunca, e a cultura em si também, né? Não tem como. A minha nota aqui, eu vou para 1, considerando apenas a questão da aquisição digital, que é uma etapa, né? Mas temos muito a evoluir ainda. Neville, o que você acha? Eu vou para 1 também, pensando em algumas revoluções que aconteceram lá no Paraná, como a rede Smart Grid, algumas coisas que estão começando a acontecer, não sei como é que está na Eletronorte, isso tudo, mas equipamentos integrados à internet das coisas, alguns itens ou outros de indústria 4.0. Então, vamos dizer, são faíscas de inovação e transformação aí nesse sentido, então eu vou deixar 1. Pavone, é importante se colocar que gestão da inovação é diferente de pesquisa e desenvolvimento. Sim. Completamente. Laboratório de pesquisa e desenvolvimento, totalmente diferente. Jesus. Olha, eu vou dar um 1 também. Vou dar um 1, né? Porque essa parte de transformação digital, nós estamos até vivendo aí na nossa companhia, né? Agora, nas outras empresas aí, a gente tem visto a parte de gestão da inovação que o Paulo falou, ela não está bem estruturada, não é área de P&D, né? É diferente. É fazer esse vínculo mesmo, né? Da parte da inovação com a estratégia. Isso aí a gente não tem visto aí, uma empresa ou outra, né? Que tem esse tipo de trabalho hoje. É bem diferente, e é isso que o RPG está procurando mostrar, né? Sabe, senhores, quem aqui está assistindo e está achando um absurdo essas notas, precisa conhecer o que o RPG considera sobre isso, né? Para você ter uma ideia, nós temos uma metodologia, o Paulo, fazemos diagnósticos de transformação digital nas organizações, e a gente percebe que, por mais que as organizações se auto-intitulem inovadoras, elas estão apenas no estágio de digitalização, né, Paulo? Então, é muito aquém, o requisito transformação digital e gestão de inovação é muito mais sofisticado do que a maioria das pessoas reconhece. É porque não entendem que transformação digital é o reconhecimento de uma mudança de uma cultura que é chamada cultura data-driven, né? Uma cultura orientada por dados. E dados, eles só existem se forem dados fidedignos. E dados fidedignos são dados estruturados. E a maioria das organizações, a gente está cheio de conhecimento tácito, né, Pavone? Dados não estruturados e dados sempre estruturados, que são aqueles que estão nas planilhas. Então, a fidelidade desses dados é bem comprometedora. Então, as pessoas acham que estão tomando decisões com dados corretos e esses indicadores ficam sofríveis quando os dados que chegam não são fidedignos, né? Você vê como compromete tudo, né, Pavone? Tudo, né? Gervásio. E o Gervásio caiu. Paula. Olha, Pavani, a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, agora, recentemente, incluiu um quesito na estrela de premiação sobre inovação, porque até então era só P&D. A ANEEL ainda trabalha com P&D, ainda não tem nenhum segmento sobre inovação. Então, assim, tá muito cru mesmo e para mim olhe lá. Elisângela. Também para mim é 1. Pelos mesmos motivos. Pelos mesmos motivos. A Paula resumiu bem aí. Acho que o Gervásio caiu aí. Vamos ver se ele volta para dar nota aqui. Mas deixa eu já colocar, então, para vocês
Como é que ficou aqui? Com exceção do Paulo, a pontuação que nós temos aqui, ó. Estão vendo aí? Então, veja bem, 252 pontos. 252 pontos, a empresa é catamarã. 204 é catamarã. 196 não é nem catamarã. É barco. 300 já é lancha. Já é lancha. 300 é lancha. 240 é catamarã. Catamarã. E 296 quase ainda é catamarã. Ainda é catamarã. Ou seja, aqui nós não temos ainda, né? O Gervásio não. Lembrando que essa lancha pode virar um catamarã rapidinho aí com a nota do Gervásio. Gervásio. Fala, Gervásio. Caiu, querido. Falta você aqui dar sua nota para o item 10. Ô, Pavani, é 0, porque gestão da inovação. Eu ia falar que ele ia Nem na dar 0. estrutura organizacional, nem na estrutura aparece. O pessoal acha no setor elétrico que aquela obrigatoriedade de 1% da ROL para P&D já está fazendo já um benefício grande. Nossa! Ó, e o setor elétrico já era para estar com um carro elétrico aqui, à torta e à direito. Não vou nem falar Verdade, mais, porque já viu, né? Não, beleza. Então, olha aqui, ó. Pavani, caiu sua câmera aí. Opa, peraí. Peraí, caiu minha câmera. O que eu faço aqui? Cortei. Liga. Ai, meu Deus. Agora sumiu todo nós aí. Peraí. A gestão da inovação aí, ó. Falou da inovação. Tá, pessoal? Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, normal. Não, é isso. Toca aí, tem problema. Vai embora, segue. Ixi, Não, saiu, né? hein, só complementando aí. Só complementando, pessoal. Com relação à energia renovável, o Brasil já era para estar explorando N energias renováveis, para não ficar... Eólica, solar. Não, energia cara. Hidrogênio estão começando no Ceará. Não, né? além de ter mais eólica e solar, deveria ter outras energias renováveis. Você acha que energia nuclear também, Gervásio? Nossa, aproveitando. tem uma vasta... Seu Pavani deu uma passeada. O dono do programa largou nós aí, gente. Aí ele caiu. O Gervásio deu 0 Aí. e se afundou. Cadê Elisângela? Entrei aqui. Entrou. Volta a planilha. Cadê Deixa eu Elisângela? colocar a planilha aqui que eu fiz mesmo. Coloca Elisângela. Chegou na inovação, fudeu tudo. Então, eu acho, pessoal, que eu caí por falta de internet, aí foi efeito cascata. A Eli tá aí, Pavani? Elisângela tá por aí no bastidor? peraí, deixa eu ver. Isso tem Ela até o caiu ET também. entrando aí. Ela caiu também, eu acho. Rapaz, eu acho que é o setor aí que está colocando aí um eletromagnetismo aqui na nossa... Por causa dessas notas. Ela caiu também, eu acho. Vou ver se ela entra aqui já daqui a pouquinho. Mas veja, senhores, de acordo com a nossa visão aqui, 5 de nós concordam que é uma empresa catamarã, ou seja, está um estágio acima do barco. Quer dizer, não é uma empresa, é um segmento, né? Eu acho que nós aqui trabalhamos em organizações que podem expressar um pouquinho melhor do que essa situação. Mas é de catamarã para baixo, né? Apenas o Gervásio, o Jesus é que achou que pode ser lancha, mas por pouco, hein? Por um ponto. Por um ponto, porque se fosse um pouquinho menos, já seria catamarã também. Então, eu acho que isso é um retrato grosseiro do que é o segmento, né, gente? Mas expressa um pouco o quanto as organizações... A ideia desse programa, fazer isso por segmento, é que você, do segmento de energia, fala assim, meu Deus, o que significam esses requisitos? Se você puder nos dar a oportunidade para você baixar os RPG e entender do que nós estamos falando, é muito legal você saber, né, do que a gente está falando realmente.
e corroborar ou não o que a gente está falando aqui, né? Porque isso é muito importante para que a gente possa exercitar o significado desses requisitos para as organizações do setor de energia. Gente, palavras finais de cada um de vocês aqui, antes da gente fechar o nosso programa e preparar já para a semana que vem, porque o segmento, semana que vem, se tudo der certo, segmento de saneamento aqui no nosso Repaginado. Palavras finais, Paulinha, por favor. Conexão. Gostou da experiência? Foi legal? Gostei, foi muito bacana. E, o Pavani, eu acho fantástica a conexão mesmo dos RTs. Como eles se conversam, eu nunca vi isso em outro modelo. Que bom, querido. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada aí. Cadê, então, Paulo? Gervásio, suas palavras finais, querido. Que esse modelo REPG inovador, ele possa ser utilizado nos diversos segmentos aqui das empresas do Brasil para crescimento, né? Crescimento real. É isso. Obrigado, querido. Será que Jesus, suas palavras finais, Jesus. Vê se você consegue falar aí com a Elisângela para entrar de novo. Eu me lembrei de uma coisa interessante, sabe? Caminho novo, resultado novo. Então, acho que é esse que é o REPG. Vilão, o que você achou desse segmento? Era isso que você esperava, mais ou menos? Eu vou te falar que eu esperava um pouquinho mais, viu? Eu também. Esperava um pouquinho mais, mas assim, quando a gente vê a realidade, né? Aquilo que a gente comentou, o RPG ele é disruptivo, né? O RPG ele traz olhares muito mais profundos do que todos os modelos de gestão que a gente conhece hoje. Então, quando a gente compara isso ao olho que a gente tem, né, principalmente, acho que a Paula, Jesus e Gervásio, que participaram também da formação, que toda aquela densidade de informação, então, tem essa visão conflitante muito clara, né? Então, só agradecer eles aí mesmo por poder compartilhar um pouquinho com a gente aí, mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, e a minha nota acabou sendo a mais baixa aí, porque eu tive um momento dessa semana aí de conflito com a área de energia. Ele é o maldoso da Menino mal. Quem falta falar? Paulo, o que você achou, querido? Você esperava mais? Eu esperava um pouquinho mais. Não da minha parte, né? Mas eu esperava um pouquinho mais. Eu também esperava um pouco mais. Que o RPG ilumine aí, né, os caminhos da gestão do segmento, como a lua ilumina a jornada dos marinheiros em alto mar, né? Será que não dá para a Elisângela entrar de novo aí? Se você puder ligar para ela aí, ver se ela pode. Eu estou ligando. Acho que ela não está, né? Bom, gente, eu queria, então, se não der para a Elisângela se despedir de nós, já agradecendo de antemão a Elisângela por ter participado, foi um privilégio tê-la aqui. Ela caiu realmente junto comigo e não conseguiu, voltou. Eu levantei, ela não levantou. Mas, gente, eu acho que essa é a intenção do Repaginar nesse modelo que a gente está fazendo aqui com esses segmentos, né? Trazer especialistas, trazer pessoas que conhecem do segmento para poder falar um pouquinho sobre isso. E é claro que nós fomos aqui grosseiros na interpretação, tem formas muito mais precisas de saber exatamente como as organizações estão, mas elas só podem estar melhores que isso. Piores acho que não podem, porque isso representa bem uma média do que o segmento é. Muito grato a todos vocês aí por estarem participando conosco. Neville, Paulinho, obrigado mais uma vez por estarem juntos aqui como comentaristas fixos. E, Paulinha, saudades de você. Jesus e Gervásio, saudades de vocês também. Vamos rapidamente fazer explorações em breve, temos coisas aí para vocês. E espero que a gente possa ter mais e mais encontros como esse. Também. Muito obrigado a todos vocês. Beijão, pessoal. Até segunda-feira. Hein, Pavani? Ela está tentando entrar aí pelo celular. Vamos ver se consegue. Vamos ver se consegue. Agora que a gente está fechando, não vai embora não, mesmo que ela entrar, fala para ela ficar, depois da finalização aqui, a gente bate um papinho. Não sai problema de sinal, ela está no hotel, aí lá deu problema de sinal no hotel. Viu?
Não sai do bastidor aí, não, que eu vou fechar aqui e a gente volta para se despedir, tá bom? Vou colocar o institucional e finaliza e a gente volta aqui para conversar. Não vai embora, não. Fica aí. Até mais, gente. Até segunda. Valeu. Até mais. Elisângela.